Mas a primeira carta escrita é destinada à igreja de Éfeso. Uma igreja muito forte, muito pujante, no meio de um sistema maligno ante Deus. Ela não parecia estar cedendo à cultura da época. Então a igreja também precisa resistir a esse sistema. E é para esta igreja do nosso tempo, do século 21, que Jesus fala também, da mesma forma que falou para o povo de Efésios. Depois de dar elogios para aquela igreja, ele faz uma reprimenda. Porque ele diz: tenho porém contra ti, que abandonastes o primeiro amor. A igreja dos Efésios deixou de existir, porque não ouviu a advertência do Senhor. E é isso que nós temos que desejar no nosso relacionamento com Jesus também. Voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao primeiro amor. Eu queria louvar a Deus por essa série que Ele deu. E vai ser um período muito bom. Amém? Quantos estavam aqui na semana passada? Glória a Deus, quase que todo mundo. E na semana passada nós iniciamos essa série sobre as 7 igrejas do Apocalipse, contando um pouco do contexto de onde o livro de Apocalipse foi escrito. O livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João, o apóstolo queridinho. Ele se sentia queridinho, nunca que Jesus disse para ele que ele era o discípulo amado, mas ele se sentia tão privilegiado de ter caminhado com Jesus, de ter vivido com Jesus, que ele se achava a pessoa mais especial ali. Ele sentia o amor de Jesus de uma forma diferente e se autodenominou o discípulo amado, né? E ele escreve esse livro de Apocalipse. Ele tem essa revelação já de não Jesus como ele tinha visto no passado, mas Jesus ressurreto, enquanto ele estava preso lá na ilha de Patmos, no ano de 95 depois de Cristo, por não aceitar se curvar diante do imperador então da época, Domiciano, né? O governador, aliás, o imperador César criou meio que um processo de divinização, onde eles ensinaram o povo que imperador era um Deus, teria que ser adorado como um Deus. E João, como um ótimo seguidor de Cristo, entendedor da palavra, disse: não, eu me curvo somente ao Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí ele é preso, jogado na ilha de Patmos. Lá Jesus se revela a ele e manda para que João escrevesse para 7 igrejas. E na semana passada, a primeira igreja que nós falamos foi a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era uma igreja importantíssima, era uma igreja forte, era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja dedicada, era uma igreja que não se dobrava à cultura da época também, mas Deus diz que tinha uma coisa contra aquela igreja, e a coisa que ele tinha, que aquela igreja, embora tivesse tudo, tinha abandonado o primeiro amor. E ele diz para que aquela igreja voltasse ao primeiro amor. E como a promessa, como uma recompensa, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. O que nós vimos na semana passada foram padrões de como Jesus falou para essas igrejas. Jesus estabeleceu um certo padrão, onde ele repete esse padrão ao longo das 7 igrejas. Primeiro ele endereça para quem foi escrito. Então, na primeira carta para a igreja de Éfeso, na segunda para a igreja de Esmirna, que é a igreja que nós vamos falar hoje. Depois ele se apresenta como um conselheiro, Jesus se apresentando ali como um conselheiro. Depois Jesus faz o elogio, você vai ver que é exatamente nessa ordem para todas as igrejas. Ele faz o elogio, depois ele mostra falha, né? Mostra algo errado que eles estavam fazendo. Depois então ele dá um conselho e ele finaliza com uma promessa. E hoje nós vamos abordar a igreja de Esmirna. Talvez não seja uma das mais famosas que você conheça, porque geralmente quando a gente fala sobre as 7 igrejas, a igreja de Éfeso é uma igreja muito famosa, até porque Paulo dedicou uma carta para essa igreja. Nós sabemos a respeito da igreja de Laodiceia, nós sabemos a respeito da igreja de Filadélfia. Talvez Esmirna não seja uma das igrejas mais conhecidas, mais populares, mas é uma igreja importantíssima e nos ensina muito até hoje.
e conhecendo as histórias, eu estou descobrindo um pouco mais de Apocalipse junto com vocês. É uma igreja que tocou o meu coração. Eu espero que toque o seu também, e você vai entender o porquê. Mas para que nós comecemos a falar da igreja de Esmirna, nós precisamos falar a respeito de um homem, Policarpo, né? Não parece um nome meio estranho, né? Parece o nome de um produto, mas era uma pessoa. Ele foi discípulo pessoal do apóstolo João, e nasceu no ano de 69 depois de Cristo, e faleceu no ano de 159 depois de Cristo. Ele foi o principal pastor da igreja de Esmirna, e o principal instrumento daquela igreja, da manifestação do poder de Deus. Esse homem era extraordinário naquilo que ele fazia, apaixonado por Jesus. E um dia foi levado a um auditório, a um teatro, né, onde aconteciam os Jogos Olímpicos, um dos teatros maiores abertos ali da Ásia Menor, e lhe foi ordenado que ele se retratasse e abandonasse a sua fé, diante de milhares de pessoas, e desse, e se dobrasse, se curvasse diante do imperador romano, como se ele fosse um Deus. E foi ordenado a ele que ele dissesse: fora com os ateus, porque para aqueles homens, né, eles acreditavam que os cristãos eram ateus, né? E ele faz exatamente como lhe fora ordenado. Ele diz: fora com os ateus. Mas quando ele diz isso, ele aponta para o auditório, mostrando quem eram os verdadeiros ateus, aqueles que adoravam o imperador, aqueles pagãos que adoravam o imperador. E ele se recusou a adorar o imperador, mesmo diante de uma fogueira já preparada para ele ao lado, uma grande fogueira. Ele traz esse ensinamento, e mais do que isso, ele zomba da fogueira, e ele diz que as chamas do juízo de Deus eram muito piores do que aquela simples fogueira. E então ele é lançado vivo naquela fogueira, é queimado vivo naquela fogueira, e talvez tenha sido a representação perfeita de uma igreja perseguida, e como um mártir daquele tempo. E na passagem de hoje eu vou falar para vocês sobre a igreja de Esmirna, e ela representa perfeitamente a igreja perseguida. Vamos lá? Vocês estão comigo? Gostaram dessa introdução? Tem um bom professor. Vamos lá, eu quero que você abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler do versículo 8 a 11. Esse quarteto aqui maravilhoso, vocês estão bem? As 4 senhorinhas, glória a Deus. Você está bem? Vocês querem uma água? Eu mando pegar para a senhora, pode mandar que a gente manda. Vocês estão bem? Então tá bom, se não gostar de qualquer coisa me avisa. Vamos ler? Amém? Quem abriu diga amém. Quem não abriu pode acompanhar com a gente, talvez você esteja sem a sua Bíblia, mas você pode acompanhar. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículos de 8 a 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano de alguma da segunda morte. Vamos falar a respeito então da primeira cidade, para quem Jesus destinou essa carta. Essa cidade, ela ficava a aproximadamente 65 quilômetros da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, e era uma cidade de rara beleza, com lindas praias, com uma linda praia, um lindo lugar. Era uma cidade poderosa. Ali nesse mapa você pode ver onde João estava preso, né, na ilha de Patmos, quando ele escreve o livro de Apocalipse. Nós lemos sobre a igreja de Éfeso, e a igreja de Esmirna está somente a 65 quilômetros de distância da igreja de Éfeso.
Era uma cidade bela, né, com uma praia maravilhosa. Era uma cidade também que tinha prédios lindos, imponentes, ruas largas, e ficava na rota direta da Índia e da Pérsia para Roma. E era também muito procurada por conta da sua escola de medicina e ciência. Ou seja, era uma igreja, uma cidade muito poderosa, muito linda, fortíssima. Mas lá também havia um templo de adoração ao deus do vinho, ao deus Baco, ou ao deus Dionísio. Essa palavra Baco, a palavra bacanal, ela se origina dessa palavra, né, desse deus Baco, né? Então nós entendemos que essa igreja também, assim como a igreja de Éfeso, ela tinha uma certa importância, porque ficava ali na rota direta entre a Índia, a Pérsia para Roma. Era uma igreja que tinha ali a sua escola de medicina, de ciências. Era uma igreja viva, ela era uma igreja, uma cidade ativa. E Jesus então se apresenta como um conselheiro. Ele diz: carta à igreja de Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna escreve essas coisas, diz o primeiro e o último, que estava morto e tornou a viver. Olha que poderoso isso, porque aqui Jesus começa a se apresentar, e ele se apresenta como o primeiro e o último. Quando Jesus diz que ele é o primeiro, nós temos que entender quem Jesus de fato é. Ele é o primeiro quanto ao tempo e à importância. Nunca houve alguém tão importante, nunca haverá alguém tão importante como Jesus. Ele é aquele que detém o tempo em suas mãos, ele é atemporal, ele estava na criação do mundo, e quando nós morrermos na vida eterna, nós estaremos com ele no paraíso. Então ele é atemporal, ele é fora de tempo, ele é antes do tempo, ele é depois do tempo. Esse é o Deus a quem nós servimos. Sabe, muitas vezes nós olhamos e temos uma visão completamente diminuída de quem Jesus é, ou o poder que ele carrega. Ele tem o domínio do tempo em suas mãos, ele tem o controle do mundo em suas mãos. Esse é o Deus a quem nós servimos, Jesus Cristo, soberano dos reis da terra. Jesus é a origem de toda e qualquer vida. Tudo que foi feito através dele. Sem ele nada do que foi feito teria sido realizado. Jesus Cristo é a fonte da vida. Essa semana eu gravei um vídeo para o Iatins, que eles perguntaram para mim por que a igreja e a church não celebram o Halloween. Eu falei, bom, nós não celebramos o Halloween porque o Halloween celebra a morte, e nós somos servos do Deus que ama a vida, e o Deus de toda a vida, e a fonte de toda a vida, e nós celebramos a Jesus, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é a fonte da vida, e é isso que nós precisamos entender e ter dentro dos nossos corações. Jesus é o arquétipo de toda a criação, e o arquétipo significa o modelo a ser seguido. Jesus é um ótimo exemplo em todas as áreas da sua vida. Por onde ele passou, ele foi um excelente exemplo. Quando ele lidou com pessoas de outra casta, quando ele lidou com pessoas de uma outra cultura, quando ele lidou com aqueles que eram rejeitados, quando ele lidou com os enfermos, quando ele lidou com os corruptos, quando ele lidou, sabe, com os indecisos, até mesmo como ele lidou com aquele que o trairia. Jesus é o protótipo perfeito de um homem perfeito. Eu sei que nós nunca seremos como ele, mas estar conectado a quem ele é, nos torna melhores do que nós poderíamos ser sem ele, infinitamente melhores. Você sabe que existem estudos que comprovam que pessoas que professam a fé e seguem e entendem a Bíblia como um manual de conduta e doutrina, são pessoas que traem menos, são pessoas que se divorciam menos, são pessoas que se corrompem menos, são pessoas que mentem menos, são pessoas que vivem mais, porque Jesus, ele faz isso dentro de nós. Quando nós temos esse modelo e nós olhamos nele, nós temos esperança de que nós podemos melhorar a nossa conduta e a nossa postura. Jesus, ele é o primeiro em todas as coisas, ele é o primeiro, ele é a primeira causa. Quem é que conhece a lei da causa e efeito? Quem já ouviu falar sobre a lei da causa e efeito?
Bom, a lei da causa e o efeito é um princípio universal, que significa basicamente que o acaso não existe. E um dos princípios da lógica é a casualidade. Daí a afirmação de que todo efeito tem uma causa. Ou seja, eu vou usar o mesmo exemplo que o apóstolo Lamartine deu de manhã. O efeito do amor entre o seu pai e a sua mãe, ou o efeito de um relacionamento que o seu pai ou a sua mãe tiveram, gerou a vida ou gerou você. Então o efeito foi o amor e a causa foi o seu nascimento. Basicamente, de forma muito simples, é isso que a lei de causa e efeito mostra, esse princípio universal mostra. E essa causa, ela pode ser boa ou ruim, e ela promove, respectivamente, resultados bons ou resultados ruins. Mas Jesus também diz que Ele é o último. Então tudo começa nele. Quando nós dizemos aqui por várias vezes que tudo começa nele, tudo volta para Ele, é porque Ele é o princípio e Ele é o fim também. Então quando nós dizemos que Ele é o último, Ele é o destino de todas as coisas. A nossa adoração vai para Ele, a nossa vida vai para Ele, o nosso fôlego vai para Ele, aquilo que nós temos vai e volta para Ele. Ele é o princípio da vida após a morte. Para aqueles que estão em Cristo, a palavra de Deus nos ensina que aqueles que estejam mortos, aquele que, ainda que morto viverá, né? Eu esqueci qual que é o versículo e a referência, mas diz que ainda que esteja morto, viverá. E viverá porque Ele é a fonte de toda a vida, mesmo que após a morte. E Ele é a completude de todo o propósito. E embora Ele tenha morrido, Ele voltou a viver. E você já parou para pensar que o propósito de Deus para a humanidade sempre foi a vida eterna? Deus, quando cria Adão e Eva, quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito decidem criar, Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele cria o homem à sua semelhança, com características, e eu não estou falando de uma semelhança física, mas eu estou falando de características que Jesus tinha: amor, compaixão, ousadia. Jesus cria atividade, Jesus cria o homem com semelhanças que a Trindade tinha. E eu duvido que Ele criou a humanidade com o propósito da morte. Não, mas a morte entrou no mundo por conta da desobediência de Adão. Então a morte entra no mundo e temporariamente a vida eterna ela é interrompida. Mas Jesus, quando vem ao mundo, quando decide viver como um de nós, quando Jesus se despiu de toda a sua glória, de todo o seu poder, de toda a sua divindade para viver como um de nós, e naquela cruz Ele sofre por mim e sofre por você, naquela cruz onde Satanás trama contra a vida de Jesus, e acha que venceu Jesus Cristo, ao terceiro dia, Jesus ressuscita entre os mortos, e então a morte não tem mais fim, e o que nós temos de benefício desse sacrifício da cruz é que a vida eterna volta para nós como um grande acesso a um futuro extraordinário na presença do Pai Celestial. Então, embora a vida eterna tenha sido interrompida momentaneamente, Jesus resgata novamente, para que nós possamos um dia na eternidade estar ao lado dele. Ele vence a morte. E aí Jesus faz um elogio no versículo 9: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Meio estranho. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Não, calma. Meio contraditório, mas vamos continuar. E a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Quando eu falo aqui contraditório, é quando nós lemos com os olhos humanos, sem um entendimento profundo daquilo que Deus queria dizer. Quando nós lemos algo de forma superficial, como algumas pessoas, enfim, têm tentado fazer com a palavra de Deus, sem explicar o contexto, sem querer inventar coisa, nós mergulhamos na palavra e entendemos ali o que Deus quis dizer, o que Jesus quis mostrar. Então Ele diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
Quando ele diz, conheço a tua tribulação, essa palavra tribulação no grego é tríplices, que significa pressão. Então o que ele está falando, essa palavra ela é usada para se referir às opressões que nos atingem. Ou seja, eu conheço as opressões, eu conheço a pressão que você tem sentido, a pressão que você tem vivido. E os cristãos daquela época foram perseguidos por causa de Cristo. E eles perderam muitas coisas e ficaram pobres. Eu vou contar um exemplo para vocês, de um cristão que é perseguido, tinha muita coisa e passou a ter nada. Quando eu estudava nos Estados Unidos, um dos meus colegas de classe era um chinês. E ele devia ter 1,50 m, era um baixinho, ele já devia ter uns 50 anos, mas era o estudante mais empolgado de toda uma turma de 170 alunos. As pessoas levantavam a mão, ele ficava pulando, todo desengonçado, e cara, por vezes eu me peguei olhando e admirando a forma como aquele homem, aquele senhor, adorava a Deus. E um dia, numa conversa com ele, ele contou um pouco da sua história, e eu perguntei, mas o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu era um funcionário do alto escalão do governo da China, e eu tinha uma reunião com pessoas em um porão da minha casa, e eu pregava de Jesus, e um determinado dia, eles me proibiram de fazer, me ameaçaram de morte, e para não morrer, eu vim para cá, para os Estados Unidos, para estudar. Eu perguntei para ele, eu falei, tá, mas e agora? Você vai ficar por aqui? O que você vai fazer? Você vai aplicar para um outro visto? Ele falou, não, eu estou me preparando, e eu vou voltar. Eu falei, cara, mas você vai voltar? Você perdeu seu emprego, você perdeu sua casa, você perdeu sua liberdade. Ele falou, cara, mas o meu propósito de vida não está nos Estados Unidos, está na China. Então se eu tiver que morrer por Jesus, que assim seja. Eu estou me preparando durante esse tempo, para que quando eu retorne eu esteja pronto para isso. Isso me levou para um lugar de reflexão, porque nós achamos que nós vivemos perseguição. Nós achamos que, houve uma perseguição religiosa no meu trabalho, o meu chefe é grosso, e só porque eu sou cristão. Meu amigo, você não sabe o que é perseguição. Eu não sei o que é perseguição. Mas esse chinesinho, que eu não vou saber falar o nome dele, esse homem sabia e estava disposto a passar por todas as coisas para que o evangelho pudesse ser expandido. E a igreja primitiva, a igreja de Esmirna, as mesmas coisas. Eles foram perseguidos por causa de Cristo. E Jesus diz para ele, conheço a tua pobreza, mas é rico. E muitos tiveram as suas propriedades confiscadas por causa da sua fé. Eles eram ricos, não mais fisicamente, mas espiritualmente, contrastando com a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica fisicamente, mas pobre espiritualmente. Agora, o que nós precisamos entender é uma coisa, que Deus não se opõe às riquezas desse mundo. O problema não é você ter dinheiro, o problema é quando o dinheiro possui a sua vida. Quando o dinheiro serve a sua necessidade, a necessidade de outros que frequentam a casa do Senhor, ou então você abençoa outras pessoas com o dinheiro que você ganhou, está tudo bem. Agora, quando você vira refém do seu próprio dinheiro, isso é ruim. A palavra de Deus não nos ensina que ter dinheiro é ruim. A palavra de Deus não nos ensina que dinheiro é ruim, não, ela diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema de hoje é que tem pessoas colocando dinheiro acima de pessoas necessitadas. Quantos aqui, vou fazer uma pergunta, quantos aqui ao irem embora, tem que cruzar e subir a ponte, cruzar a ruazinha ali e subir a ponte para a esquerda ali? Quantos tem que fazer isso? Eu tenho que fazer isso, alguém tem que fazer? E a gente geralmente para nesse farol aqui, né? Nós saímos daqui da igreja, viramos à esquerda, pegamos a margem e a gente tem que dar uma quebradinha para a direita, depois para a esquerda e paramos no farol, não é verdade? Quantos aqui já viram aos domingos um homem parado lá pedindo dinheiro?
Quantos já viram? Levanta a mão aí. Quantos já ajudaram? Quantos já ajudaram? Fica a sua mão levantada para eu te ver. Que diferença a gente está fazendo? Semana passada ele me pediu uma blusa e eu não tinha blusa. E o John, meu filho, falou assim: vamos no shopping comprar. Eu falei: filho, o shopping está fechado. E ele ficou a semana inteira: pai, e agora? Eu falei: a gente vai levar uma blusa para ele. E a gente vai dar uma blusa para ele. E aí ontem eu vim aqui, eu sabia que eu só encontro ele de domingo ali. Todo domingo ele está ali. Todo domingo ele está no mesmo farol. E ontem, saindo da igreja aqui do sábado da família, eu parei, quem estava lá? Ele. Só que ontem foi um dia quente, né? Então eu não tinha blusa. E ele de novo me pediu uma blusa. Eu falei: cara, eu não tenho blusa. E ele falou: então me dá um dinheiro. Eu falei: também não tenho. Porque hoje a questão do celular, cartão, dificilmente você anda com dinheiro. Mas eu falei para ele, você vai estar aqui amanhã? Ele: eu acho que vou. Eu falei: se você estiver aqui amanhã, eu vou te trazer uma blusa. E eu separei uma sacola de roupa lá em casa para dar para ele. Não é porque eu sou bom, mas é porque nós temos que entender que aquilo que nós temos também precisa servir para abençoar a vida de outros. Então não tem problema você ter dinheiro, mas quando você tem, cara, tanta confiança no seu dinheiro, a ponto de não abençoar ninguém, a ponto de não trazer o seu dízimo e a sua oferta, existe algo errado, existe uma barreira, existe uma inversão de valores. Porque aquele que muito tem, às vezes é pobre espiritualmente. E muitas vezes aquele que nada tem, é rico espiritualmente. Agora, o que compra a sua salvação, digamos assim? É o dinheiro que você tem? Ou é a sua vida com Deus? É a confissão de que você pertence a Jesus Cristo? Ou é a confissão de que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador? A palavra de Deus diz: o que adianta ao mundo, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tem muitas pessoas que estão acumulando riquezas, sem fim, sem propósito nenhum, só pela confiança no dinheiro. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20, ele fala bem isso. Olha o que ele diz: os tesouros no céu não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. E esse verbo acumuleis, do grego, é tesauros. Tesauros é acumular, guardar como algo precioso, como um tesouro que deve ser guardado e nunca deve ser usado. Como ficar inerente com uma conta gorda e uma pessoa tão perto daqui, passando frio e fome? De que adiantou você ter dinheiro? Talvez você seja uma pessoa que tem muito dinheiro, mas espiritualmente é pobre. É tempo de você mudar a sua visão. É tempo de você olhar e valorizar aquilo que realmente importa. O dinheiro precisa te servir. O dinheiro precisa servir para que seja uma bênção na sua vida. E a palavra de Deus, ela é tão poderosa que ela nos garante que quando nós semeamos com fartura também nós colheremos. A matemática do Senhor é uma matemática inversa da do homem, porque o homem quanto mais você dá, menos você tem. Mas para Deus não, quanto mais você dá, mais você tem. Porque é isso, o que semeia com fartura, ele não diz com fartura, ele não diz você colherá um pouquinho, você terá uma perdinha de leve. Ele diz: com fartura também ceifará. É isso que nós precisamos entender. Não tem problema em você ter recursos financeiros, mas o que você tem feito com os seus recursos financeiros? Tem servido de bênção ou tem te amarrado? Você sabe que um dos únicos demônios que a Bíblia cita nome é Mamon. E ele diz: ou você adora a Deus ou você adora Mamon. Esse texto essa mensagem não é sobre o seu dinheiro, mas é sobre uma igreja que perdeu tudo por conta do Evangelho.
E por mais pobre que parecesse fisicamente, espiritualmente, era uma igreja rica, era uma igreja poderosa, era uma igreja pujante, era uma igreja que fez a diferença naquele tempo. Você quer fazer a diferença nesse tempo? Amém? Sim ou não? Sim ou não? Então comecemos a agir de forma diferente, para que Deus seja exaltado através de nós. Mas essa igreja também foi perseguida por judeus que não aceitavam o evangelho. Eles são chamados pelo próprio Jesus de membros da sinagoga de Satanás. Foram esses judeus que levaram aos romanos a ideia que os cristãos não serviam, não se dobravam verdadeiramente ao imperador, ou quer fosse ele César, quer fosse ele Domiciano. E eu quero falar que muitas vezes esse trecho nos ensina porque muitas vezes a perseguição ao evangelho verdadeiro vem dos próprios religiosos, vem de pessoas de dentro da própria igreja, vem de ensinamentos errados, doutrinas erradas. Cara, a gente tem vivido num tempo muito louco. Essa semana eu vi algo, é difícil falar, né? Deus Mãe. Não seria tão mais simples pregar o evangelho, cara? Se você não sabe do que eu estou falando, tá tudo bem. Mas existe uma pessoa que ficou um culto e falou sobre Deus Mãe. Oi, tudo bem? Quem viu isso aqui? Ninguém viu? Que bom, fiquem sem ver, porque não agrega nada. Uma pessoa conhecida. A gente tem vivido num tempo onde pessoas têm usado púlpito para filosofar. Púlpito não é lugar de filosofia, púlpito é lugar de pregação. Púlpito é lugar de confronto, púlpito é lugar de ensino da palavra. E o problema é que quando pessoas querem filosofar em cima do púlpito, colocar as suas ideias como teologia, enganam um monte de crente fraco na fé. Crente que não quer ser confrontado, crente que está mais preocupado em satisfazer os seus ideais pessoais do que seguir os preceitos de Cristo. Deus nunca se revelou na palavra de Deus como Deus Mãe. Alguém já leu um dia na Bíblia Deus Mãe? Sim ou não? Então para que inventar, cara? Existem lugares que fazem sarau para discutir a veracidade da palavra de Deus. Essas pessoas pagarão uma conta caríssima. De Deus não se zomba, com a palavra de Deus não se brinca. Ou você é um cristão de verdade ou você não é. Se Ele é o primeiro na sua vida, que Ele seja o primeiro na sua vida, em todas as coisas. Que Ele seja o primeiro na sua vida amorosa, que Ele seja o primeiro na sua vida profissional, que Ele seja na sua vida financeira, o primeiro na sua vida financeira. Porque eu já disse uma vez que Jesus não divide a glória com ninguém. Ou Ele tem o seu coração por inteiro, ou Ele não tem nada. Não adianta você fatiar como uma pizza a sua vida e falar: Deus, toma aqui 2/3, toma aqui 1/4 da minha vida. Não funciona assim. Ou Ele é o Senhor da sua vida, ou Ele não é o Senhor da sua vida. E para aquela igreja, para a igreja de Esmirna, claramente uma igreja que foi perseguida, que foi assolada por 200 anos, Ele era o Senhor daquela igreja. Ele era o Senhor daquela igreja. E Jesus afirma para eles que eles passariam por uma tribulação de 10 anos. Está lá no versículo 10. Nós não sabemos especificamente se foi realmente 10 anos, ou se foram mais anos. 10 dias, perdão, ou se foram mais anos. Eu acredito, o apóstolo Lamartine acredita, que foi realmente 10 dias. Mas nós sabemos que esse período foi de muita perseguição. Estima-se que dentre esse período dessa igreja, nós estamos falando de uma igreja que viveu de 100 depois de Cristo até 313 depois de Cristo. Pensa que Policarpo morre em 159, ele tinha lá 90 anos também, assim como o apóstolo João quando faleceu. Sabe, mas em 200 anos, estima-se que 5 milhões de crentes foram martirizados nesse período. E aí o engraçado é que quando nós
olhamos proporcionalmente a quantidade de crentes que foram martirizados com a quantidade de crentes que viviam naquela época, ou a população naquela época, pessoas dos dias de hoje trouxeram, como se fosse hoje, fizeram essa comparação, seria como se 100 milhões de pessoas tivessem morrido nos últimos 200 anos. 100 milhões de pessoas martirizadas. Eu não estou falando morte de causa natural, crentes que morreram porque bateram carro, crentes morreram porque tiveram problemas com diabetes, não, crentes que foram perseguidos e mortos cruelmente, como Policarpo, lançado vivo em uma fogueira. 100 milhões, se fôssemos olhar nos dias de hoje. Isso não te choca um pouco? Sim ou não? Nós temos hoje uma perseguição real. Nós temos o que nós chamamos de janela 1040, que são os países perseguidos. Se você não sabe, procure saber. Lugares onde o evangelho não entra, e mesmo que não entre, existem pessoas que se arriscam para pregar o evangelho. Existem pessoas que de verdade e genuinamente estão dispostas a morrer pelo evangelho. Existem pessoas que têm prazer na possibilidade de uma morte para Jesus, porque essas pessoas sabem que a vida eterna é muito melhor do que a vida que nós vivemos nos dias de hoje. E olha como essa igreja é diferente, porque a condenação da igreja de Éfeso, que nós vemos semana passada, é que eles tinham abandonado o primeiro amor. E nessa igreja não existe nenhuma condenação. Nenhuma condenação foi dada à igreja de Esmirna. Sabe por quê? Porque eram perseverantes, porque eram excelentes, porque eram leais ao Senhor. São características que nós precisamos desejar para os dias de hoje. O crente de hoje é um crente muito Nutella. Não é verdade? Quem concorda comigo? Um crente fresco, não é verdade? Ai, o pastor falou mais bravo hoje. Ai, o pastor não me deu bom dia. Ai, o pastor Diego cantou uma música que eu não gostei. É tudo sobre mim. Eu quero, para mim, fala comigo, é isso, é tudo sobre ele e nada sobre Jesus. Mas graças a Deus, porque na nossa igreja não tem esse tipo de gente, está em outros lugares, em outras igrejas. Nossa igreja é uma igreja que as pessoas são cristocêntricas e amam a Jesus, e Jesus é tudo na vida. Mas brincadeiras à parte, o que nós precisamos aprender é que a perseverança, quando eu disse uma vez que a perseverança era o combustível dos vencedores, nós precisamos entender que não é porque você recebeu um não de alguém, que você não vai mais orar por essa pessoa. Você já chegou em alguém e falou assim, posso orar por você? E a pessoa fala não. Quem já viveu isso? É trágico, não é? Você fala, desgraçado, já que eu não posso te abençoar, eu vou te amaldiçoar, lepra. Brincadeira, não faça isso. Mas é ruim, cara, quando a gente fala, posso orar por você? A pessoa fala não. Você fala, caramba, né? E poxa, tudo bem. A gente tem que lidar, porque as pessoas pensam diferentes, têm fé diferente. Mas você não pode desistir no primeiro não que você ouve. Se eu tivesse desistido no primeiro não que eu ouvi na minha vida com relação a Érica, a gente não estaria casado há 14 anos. Se eu tivesse ouvido o primeiro não e tivesse desistido dentro do meu trabalho, quando eu trabalhava fora da igreja, eu não teria prosperado na minha vida. Se eu tivesse desistido no primeiro não que eu ouvi, quando eu talvez tenha trazido uma palavra ou tenha ministrado, talvez eu não estivesse aqui para contar a história. Você quer ser diferente? Persevere. Você quer ser diferente? Lute, não desista, mesmo em meio às perseguições, assim como a igreja de Esmirna foi perseguida e não desistiu. Não desista, não negocie a sua fé porque você ouviu um não. Dentro do seu ambiente de trabalho, não retroceda, mesmo que você encontre perseguições, encontre resistência, não desista. Só que haja
sabiamente. Deus é um Deus de estratégia. Às vezes nós não recebemos a estratégia do Senhor porque nós não pedimos. Mas peça para o Senhor: Senhor, como eu lido com essa situação? Como eu tenho que fazer com essa situação? Como que eu lido diante dessa dificuldade? Persevere, mesmo que você esteja sofrendo perseguição. Não se abata. Não demonstre cansaço, não demonstre abatimento. Demonstre força. Porque uma das maiores mentiras que tem sido dita hoje, e uma teologia maldita que tem sido pregada, é uma teologia triunfalista, onde tudo está bom, onde você vai superar, onde você pode todas as coisas, onde você é capaz. Não, Deus é capaz. Você não é capaz de nada sem o favor e a graça de Deus na sua vida. Você até pode conseguir, mas você vai cansar. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é: mais os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe como águias, correm e não se cansam. Nós precisamos olhar e entender que Jesus é a fonte da vida, e é nele que nós temos que nos apegar. Não é no evangelho voltado para o homem, mas é no evangelho voltado para ele, porque ele é a fonte de todo socorro e toda provisão. Então não existe condenação para a igreja de Esmirna, porque eles foram exemplares. Eu sei que é utopia, eu sei que eu vou chegar no céu e eu vou ter muitas das coisas que eu fiz apontadas como erro. Eu sou humano, eu sou falho, mas a busca por agradar o coração de Deus me leva a cada vez mais estar perto de acertar. E nós temos que desejar isso. Não aceitar passivamente os nossos erros, não aceitar passivamente os nossos fracassos, mas olhar e falar: tá, beleza, errei, me arrependo, Senhor, perdão, que eu não caia mais nesse mesmo erro, e mudar a direção das nossas atitudes, da nossa vida. E ele dá um conselho para aquela igreja. Na verdade ele dá dois conselhos. Vamos ler aqui versículos 10 e 11. Diz assim: não temas as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Ele diz: sejam corajosos, sejam corajosos, sejam corajosos. O que a igreja de Cristo precisa nos dias de hoje é coragem. Coragem. Se você não tem coragem, peça ao Senhor: Senhor, me dê coragem para enfrentar as adversidades, me dê coragem para pregar o seu evangelho, me dê coragem para fazer a diferença. Mas Deus também pede para que eles sejam fiéis, porque não adianta você ter coragem e não ser fiel ao Senhor. Você precisa ser fiel ao Senhor. A palavra de Deus diz que aquele que o negar, ele negará perante o Pai, mas aquele que o aceitar, ele aceitará diante do Pai. Quantos aqui querem ser aceitos pelo Senhor? Tem muita gente dentro da igreja quase que se divorciando de Deus e não percebendo. A apostasia, ela é real. A apostasia é o divórcio, é a separação. Com Deus é a mesma coisa. Tem um monte de gente que está beirando o divórcio e diz: não, eu tenho 30 anos de crente. Não, eu tenho 15 anos de crente. Não, eu tenho 10 anos de crente. Mas já não se importa, já não busca, já não ora, vive como um divorciado. Vai para a night, quebra na noite, bebe, faz um monte de coisa que não deveria fazer e acha que está normal. Deixa eu abrir o seu olho aqui, meu irmão. A apostasia não acontece do dia para a noite, assim como um divórcio não acontece do dia para a noite. A separação de Deus não acontece do dia para a noite, assim como um casal não se separa do dia para a noite. É um período de crise que você vive e que ao invés de você buscar socorro, você foge do problema, você foge da solução. Não seja assim. Volte para Jesus. Eu sinto de te falar hoje isso. Volte para Jesus. Se reconcilie, porque nós somos a noiva de Cristo e o noivo está nos esperando.
se reconcilie com Jesus, para que nós sejamos fiéis. E Deus, por último, Jesus apresenta duas promessas. Na primeira ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 10, a fidelidade exigida é até a morte. Nós repetimos isso quando nós casamos, né? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, até que a morte nos separe. Quando não, você escreve os seus próprios votos, mas você casa desse jeito, querendo que nada te separe, somente a morte. E o que Deus diz aqui, Jesus diz aqui, é que a fidelidade é exigida até a morte. Sabe, muitos de nós não vamos ter que morrer por Jesus, mas nós precisamos ser corajosos para viver por Jesus, com seus princípios, com seu modo de vida, no lifestyle que Ele espera que nós tenhamos. Quando eu estudei inglês, 85% dos meus amigos de sala eram muçulmanos. E a mídia faz com que nós tenhamos uma visão muito errada sobre os muçulmanos, sobre os árabes. Faz com que nós olhemos e enxerguemos todos como terroristas, todos como pessoas perigosas. E quando eu estudei com esses homens, né, não tinha mulheres, eu vi que eles têm muito mais semelhança com o brasileiro do que nós imaginávamos. É um povo caloroso, é um povo amoroso, é um povo que gosta de abraço, é um povo alegre, é um povo que dança, não joga nada de futebol, mas ama os brasileiros, ama futebol. E eu fiz muita amizade com esses caras. Eu zoava muito eles. Um dia, vocês sabem que para o muçulmano, porco é impuro, muito impuro, não é verdade? E um dia eu falei: eu vou zoar eles, velho. E aí eu pedi para a Erika fazer brigadeiro, e a Erika fez brigadeiro, e eu levei para eles. Eu falei: meu, experimente isso aqui, isso é do Brasil, é maravilhoso. E eu levei muito brigadeiro, e eles comeram como se não houvesse amanhã. Nossa, é muito bom, é muito bom, é muito bom, é muito bom. Eu falei: vocês gostaram? Eles: amei, não sei o que. Eu falei: então é porco. Eles... Falei: é brincadeira, não é porco não, é chocolate mesmo. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu tentei levar alguns deles para a igreja comigo, e um deles foi muito grosso comigo. Ele disse assim: Ramon, eu gosto muito de você, cara, mas da mesma forma que eu não vou te tornar um muçulmano, você não vai me tornar um cristão. Então, você ora para o seu Deus, eu oro para o meu, a gente convive, eu te respeito, você me respeita, e é isso aí, beleza? Eu falei: tá bom, fechou. Mas todo dia eu orava por ele. Ele era da Síria, eu perdi totalmente o contato, porque ele voltou, mas eu sei que a mensagem foi passada, e a visão de um cristão também foi talvez transformada, assim como eu tive a minha visão com relação a eles transformada. E engraçado é que todos ali sabiam que eu era pastor. E no meu carro, nos Estados Unidos, tem a placa do carro e tem uma moldura que você pode colocar em volta da placa. E na minha placa estava escrito assim: ele morreu por mim, eu vivo por ele. E uma cruz. E era muito louco que todo mundo entrava no meu carro e dava carona por todo mundo. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode fazer a diferença onde você estiver. Independente daqueles, existe o jeito certo de você falar a respeito de Jesus. Sejamos fiéis até a morte. Sejamos fiéis com os nossos princípios, com os nossos valores. Não vamos negociar, não vamos retroceder. E ele diz, a segunda promessa que Jesus diz, é que ao vencedor, de modo algum, sofrerá dano. Oh, meu celular, tô misericórdia. Perdão, gente. De modo nenhum sofrerá dano. A confirmação da vida eterna, né? O máximo de ruim que pode acontecer para nós crentes é a morte. Mas nada se compara com a glória que há de ser revelada, e a vida eterna, e o dia que nós estivermos na presença de Deus. Nada se compara. Jesus é bom, Jesus é fiel.
E ser cristão não significa que você vai ter uma vida de paz. A palavra de Deus nos ensina: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Essa igreja de Esmirna, eles viveram isso. Eles não retrocederam, eles avançaram. Por isso foram exemplares. Que nós possamos olhar para essa igreja e desejar ser fiéis como eles foram, ser leais à palavra de Deus como eles foram, porque nós receberemos a coroa da vida. Eu queria pedir que você feche seus olhos onde você estiver. Primeiro eu queria orar com você, que entrou aqui hoje, talvez seja a sua segunda, terceira, quarta vez, e nunca entendeu a respeito de Jesus. Nós estamos falando sobre as igrejas a igreja do Senhor, escatologia, o estudo do fim dos tempos. E eu quero falar que a volta do Senhor está próxima. Jesus está voltando, e Ele nos ensina que o que Ele deseja que nós façamos é que nós entreguemos o nosso coração a Ele, para que Ele cuide de nós. Eu sinto de te falar nessa noite, é que talvez você esteja desistindo de viver, desistindo de lutar. Talvez o que você tem ou esteja sentindo seja pesado demais, tem sido duro demais, por conta de coisas que foram ditas, por conta de experiências que foram vividas. Talvez, cara, você esteja a ponto de jogar a toalha e desistir de tudo. Mas eu quero te falar que Jesus é tão bom, que olhou para você e te trouxe aqui no dia de hoje, para que você saiba que Ele se importa com você, e que as dores desse mundo não é nada comparado com a vinda do Filho do Homem, com a segunda vinda, com a nossa segunda, com a nossa segunda vida. Após a morte nós estaremos no paraíso ao lado de Jesus. Nada do que nós vivemos aqui se compara com aquilo que nós veremos na sua presença. Mas para que você tenha o seu passaporte carimbado, o seu acesso garantido, você necessariamente precisa entregar o seu coração a Jesus. Não existe outro meio de você chegar até Jesus, de você chegar até a eternidade, senão entregando o seu coração para Jesus. Você precisa fazer isso. É uma resposta que você dá, onde você escancara para o mundo que você não vive mais por você, mas Cristo vive em você, e que a partir dessa decisão você entrega o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Quer dizer que você nunca mais vai passar por tribulação? Não. Quer dizer que você nunca mais estará sozinho. E no momento que você estiver fraco, Ele se faz forte. No momento que você não tiver, Ele se faz presente. No momento onde faltar coisas, Ele mostrará que Ele é o Deus de provisão. No momento de enfermidade, Ele mostrará que Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Jesus te amou tanto, e o que Ele espera de você no dia de hoje é: sim, Jesus, eu te aceito no meu coração, eu te aceito na minha vida, e eu peço que o Senhor mude a minha história de uma vez por todas. Eu quero convidar você que nunca fez essa oração e deseja entregar o seu coração para Jesus no dia de hoje, ou você talvez que não tenha certeza da sua salvação, que você levante a sua mão e nós vamos orar agora por você. Levante a sua mão se você deseja entregar o seu coração para Jesus no dia de hoje. Se você deseja fazer um compromisso com Ele, dizendo: a partir de hoje, Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu confesso que o Senhor é o meu Salvador. Eu confesso que o Senhor é a fonte de toda a vida, que não importa mais as minhas tristezas, mas o Senhor vivendo em mim, eu sou mais do que vencedor. Levante a sua mão onde você estiver. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Senhor, eu declaro liberdade do Teu Espírito nesse lugar, Senhor. Eu declaro que nenhuma barreira impedirá o Teu povo de fluir. Eu declaro que, Senhor, nenhuma amarra de Satanás prevalecerá contra os Teus filhos nesse lugar. Eu declaro, Senhor, liberdade do Teu Espírito, cativos
sendo libertos. Eu declaro correntes sendo quebradas. Eu declaro liberdade do teu Espírito para a decisão mais importante que essas pessoas possam tomar. Se você deseja entregar o coração para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente e nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Você tem tempo, irmão. Se você deseja entregar o seu coração, saia do seu lugar. Não resista à presença. Não resista àquilo que o Espírito está ministrando na sua vida. Eu sinto que nós temos que interceder um pouco mais. Eu sei que Deus está aqui, eu sei que Deus está tocando na sua vida. Talvez você não tenha coragem de tomar essa decisão sozinha, mas pega na mão da pessoa que está do seu lado e fala para ela, me leva lá na frente, me ajuda, nós somos uma família. Não se preocupa porque um dia eu fiz essa decisão, eu tomei essa decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. A minha vida foi transformada. A minha vida foi completamente mudada, porque toda a carência que eu tinha, toda a falta que eu tinha, Jesus se mostrou tão presente, tão real, que eu não precisei mais buscar em coisas do mundo. Mas tudo que eu precisava estava nele. Tudo que eu precisava estava nele. E a mesma experiência que eu tive é a experiência que Ele quer revelar para você. E Ele diz, eis que estou à porta e bato. E se você abrir o seu coração, eu vou entrar e eu vou fazer morada na sua vida. E a partir desse momento, o meu selo estará sobre a sua vida. E você terá acesso à vida eterna. Se você deseja pela última vez entregar o seu coração para Jesus, não resista ao Espírito Santo, dê um passo de fé, se exponha na presença do Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar junto. E se você está na igreja há tanto tempo, mas tem sentido que você talvez nunca tenha entregue o seu coração a Jesus, que você também tome essa decisão hoje, saia do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar, em nome de Jesus. Quero pedir que vocês coloquem a mão no coração. Que vocês repitam assim comigo, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador. Eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor me ajude nessa caminhada e que eu possa viver para te adorar, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo. Eu sou teu. Usa a minha vida. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro por cada irmão aqui, Pai. Eu declaro a sua paz sobre os corações. Eu declaro a sua paz sobre cada mente, sobre cada alma. Deus, que o Senhor escreva uma nova história na vida deles. Que eles sejam marcados por um novo tempo, por um tempo de paz, de alegria, Senhor, de esperança, de fé, de coragem, Deus, que eles possam mergulhar na sua presença e provar que o Senhor é bom, Deus. É isso que eu peço, Deus. Eles se expuseram, tiveram coragem de se expor e decidiram, Pai, livremente abrir o coração para que o Senhor pudesse entrar na vida deles. Eu peço, Jesus Cristo, que o Senhor faça um rebuliço na vida dos teus filhos e que eles sintam a sua presença de uma maneira muito especial. E que eles tenham a sua história transformada pelo Senhor, que vive, que reina e que reinará para sempre em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus. Eu queria convidar vocês a seguirem a equipe de consolidação. Nós vamos orar por vocês rapidamente, declarar as bênçãos e entender como nós como igreja podemos servi-los. E eu queria orar com você, igreja. Eu queria pedir que você fique em pé no seu lugar. Nós temos visto uma igreja viva, uma igreja ativa, mas talvez não estejamos sendo tão exemplares quanto deveríamos ser. Para que não haja condenação sobre as nossas vidas, nós precisamos estar dispostos a sofrer por amor de Jesus, pelo nome de Jesus. A verdade é que talvez nenhum de nós aqui estejamos preparados para uma perseguição.
mas talvez nenhum de nós sejamos perseguidos. O que Jesus Cristo quer de nós é que nós continuemos e para que nós possamos manter a nossa fé nele, que é dono de toda a vida, dono de toda a resposta, dono de toda sorte de bênçãos sobre as nossas vidas. Eu quero falar especificamente sobre coragem e sobre ser fiel. Eu quero que você seja muito, muito, muito vulnerável. O culto das 11 a galera foi muito vulnerável. Quantos aqui acreditam que precisam de mais coragem para ser um cristão exemplar? Eu queria pedir que você que levantou a mão saia do seu lugar e venha aqui à frente, nós vamos orar. Quantos aqui acreditam que não têm sido tão fiel quanto deveriam ser para as coisas do reino? Levante a sua mão onde você estiver. Quantos aqui acreditam que não têm sido ou deveriam ser mais fiéis ao Senhor do que têm sido? Levante a sua mão onde você estiver. Também gostaria de pedir que você saia do seu lugar, venha aqui à frente. Pode vir mais para frente aqui, ó, aperta um pouquinho mais, para que nós juntos possamos adorar o Senhor aqui, para que juntos nós possamos buscar. Pode vir para cá, tem mais lugar aqui à frente. Isso aqui é um ato simbólico. Você sair do seu lugar mostra que você não está acomodado com a situação que você tem vivido. Mostra que não está tudo bem você não ter coragem, ou não está tudo bem você não ser tão fiel quanto você deveria ser. E Deus recompensa aqueles que se expõem. E eu declaro sobre a sua vida no dia de hoje coragem dobrada sobre você. Eu declaro uma unção extraordinária de ousadia sobre a sua vida em nome de Jesus. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor aqui, antes de nós orarmos, eu peço que você seja muito vulnerável na presença do Senhor, e que você tenha um momento, você e Ele, onde talvez seja o momento de você pedir perdão pela sua negligência, pedir perdão pelo seu posicionamento ou pela falta do seu posicionamento. Pedir perdão talvez porque você não tem sido fiel como você deveria ser. Será que você pode fazer isso? Coragem, Senhor, para enfrentar tempos difíceis. Coragem, Senhor, para lidar com os nãos que talvez pessoas decretem sobre nós, sabe, Deus? Coragem, Deus, para lidar com as perseguições. Pai, nós não queremos uma vida acomodada, Senhor. Nós queremos, Deus, ser mexidos por dentro, para que nós possamos ter coragem para pregar o Seu Evangelho para todas as pessoas. Deus, que nós possamos ter, Deus, esse espírito de ousadia, Deus, essa intrepidez, Deus, que a igreja primitiva tinha para pregar do Seu Evangelho, e sem medo daquilo que as pessoas poderiam pensar, sem o medo, Deus, daquilo que as pessoas poderiam dizer. Deus, se as pessoas diziam que eles eram doidos, Deus, quão privilegiado nós somos talvez de sermos taxados de malucos. Deus, nós somos malucos pelo Senhor, Deus. Esse é um grande privilégio, porque nós temos a revelação de quem o Senhor é, e nós Te amamos, Deus. Sabe, Deus, mas nós também pedimos que o Senhor mantenha os nossos corações fiéis à Sua palavra, fiéis aos Seus valores, Deus, que nós não negociemos, que nós não, Senhor, sabe, desvalidemos aquilo que o Senhor já fez por nós, que nós possamos olhar a palavra de Deus e não questionar uma vírgula que estiver lá, Deus, que nós possamos ser fiéis até a morte, Deus, até o último dia, que o Senhor conserve isso dentro de nós, Deus, porque o Senhor é fiel para nós, e nós queremos ser fiéis para o Senhor também. Por isso nós pedimos, Espírito Santo, derrame sobre nós coragem, e nos mantenha fiéis à Sua palavra e ao Senhor, e que nós não desviemos, que nós não percamos isso ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Pai, o Senhor chamou cada um aqui para fazer a grande diferença onde nós estivermos. Uns, Deus, para falar com multidão, outros para falar com poucas pessoas, outros para falar no mercado de negócios, no mercado de trabalho, outros para falar, Senhor, no ambiente menor, Deus, dentro de um templo religioso, seja lá como for. O que nós queremos é ser efetivo em Tuas mãos. O
que nós desejamos, Pai, é ser usados pelo Senhor. E que nós possamos ser como a igreja de Esmirna. Eu sei que é difícil, Pai, mas que nós possamos ser exemplares, e que sobre nós não haja nenhuma condenação. É isso que nós oramos. Te agradecemos por essa palavra. Te agradecemos, Deus, por essa mensagem, e pedimos que o Senhor continue mexendo na nossa vida, continue remexendo no nosso ser, Deus, para que nós possamos ser cada vez mais aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Em nome de Jesus nós oramos, Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que o seu fim de noite seja extraordinário. Espero vê-lo semana que vem na continuação dessa série. Deus abençoe.